O milagre que mudou a vida de Marcelo, a fé que venceu a ataxia telangiectasia. Marcelo tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família, ataxia telangiectasia, uma doença genética rara e degenerativa que afeta o sistema nervoso, o sistema imunológico e aumenta o risco de câncer. Seus pais, Maria e João, ouviram das bocas dos especialistas que o filho perderia gradualmente a capacidade de andar, falar e até de se alimentar sozinho. Não há cura, disseram. Preparem-se para o pior. A vida de Marcelo começou a se desmoronar diante dos olhos da família. Ele tropeçava constantemente, suas mãos tremiam ao segurar um copo, e as infecções respiratórias se tornavam cada vez mais frequentes. Os olhares de pena dos vizinhos e as visitas ao hospital se tornaram rotina. Maria, uma mulher de fé, mas que havia se afastado da igreja após a morte precoce da mãe, chorava todas as noites, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com seu filho. João, um homem trabalhador, mas desanimado, mergulhou em dívidas tentando pagar remédios e tratamentos alternativos que não surtiam efeito. Até que um dia, enquanto esperava no corredor de mais um hospital, Maria conheceu Dona Rosa, uma senhora que carregava uma Bíblia desgastada e um sorriso tranquilo. "Minha filha, você já levou seu menino para a Igreja Universal?", perguntou ela, colocando a mão no ombro de Maria. "Lá, Deus faz o que a medicina não pode." Maria ouviu, mas não deu muita importância. Até que, uma semana depois, ao ligar a TV, deu de cara com um culto de libertação na Universal. O pastor falava com autoridade: "Deus não muda, ele ainda opera milagres como nos tempos bíblicos." Algo dentro dela se mexeu. No domingo seguinte, Maria arrastou João e Marcelo até a Igreja Universal mais próxima. O templo estava lotado, o louvor era vibrante, e o ar parecia carregado de uma energia diferente. Quando o pastor chamou as pessoas para a corrente de oração, Maria levou Marcelo até a frente. "Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, por favor, salve meu filho", ela chorou, ajoelhando-se ao lado do menino. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Marcelo, ungiu-o com óleo e começou a orar com uma fé contundente: "Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição genética. Essa doença não vai prevalecer contra esta criança. Saia, espírito de morte, em nome do Senhor." Marcelo sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Não era dor, nem alívio imediato, mas uma sensação de calor, como se uma mão invisível o envolvesse. O pastor então olhou nos olhos de Maria e João e disse: "Vocês precisam crer. Não é só vir uma vez. É preciso persistir. Participem das campanhas, tragam seus dízimos e ofertas com fé, venham às vigílias. Deus honra quem o busca de todo o coração." Eles obedeceram. Toda semana, estavam lá. João, que antes reclamava do dinheiro gasto em remédios, passou a separar o dízimo com alegria, dizendo: "Se Deus é dono de tudo, por que não lhe dar o que é dele?" Maria participava das correntes de oração, das fogueiras santas, e todas as noites, antes de dormir, ungiam Marcelo com óleo e declaravam a cura sobre sua vida. "Filho, você vai andar, você vai correr, você vai ser livre", ela repetia, mesmo quando as pernas do menino ainda tremiam. Até que, 3 meses depois, algo incrível aconteceu. Durante um culto de quarta-feira, enquanto o pastor fazia uma oração forte de libertação, Marcelo, que estava sentado na cadeira de rodas que haviam comprado por precaução, sentiu um formigamento nas pernas. De repente, como se uma força o puxasse, ele se levantou. No início, suas pernas ainda estavam fracas, mas ele conseguiu dar um passo. Depois, outro. E outro. A igreja inteira explodiu em gritos de alegria. "Glória a Deus", o pastor exclamou, enquanto Marcelo, aos poucos, caminhava sozinho até o altar. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam uma melhora inexplicável nos níveis de imunoglobulina e uma estabilização da degeneração neurológica. "Isso não tem lógica", disse um neurologista. Mas Marcelo e sua família sabiam: era o poder de Deus. Não foi um processo instantâneo, ele ainda fazia fisioterapia e tomava alguns cuidados, mas a doença que deveria tê-lo deixado acamado estava recuando. Ele voltou a brincar, a correr, a viver como uma criança normal. Hoje, Marcelo tem 12 anos. Ele não só caminha, como joga futebol com os amigos e sonha em ser pastor quando crescer. Sua família é dizimista fiel,
participa de todas as campanhas e testemunha em cada culto o milagre que viveu. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir, diz João, agora um obreiro na igreja. Deus não falha, mas Ele quer que a gente faça a nossa parte. E Marcelo, com um sorriso no rosto, sempre repete a frase que ouviu do pastor naquele primeiro dia: com Deus, não há impossíveis. Basta crer. Lição de vida: a fé verdadeira não é passiva, ela exige ação, persistência e entrega. Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração, mesmo quando tudo parece perdido. Na Igreja Universal, Marcelo e sua família encontraram não apenas um milagre, mas um propósito: viver para glorificar aquele que faz o impossível. Se você está passando por uma luta, não desista. A sua vitória pode estar a apenas uma oração de distância. A vida de Marcelo e sua família mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, a casa deles era marcada por discussões, contas atrasadas e a sombra da depressão que pesava sobre João. Agora, as risadas voltaram, as portas estavam sempre abertas para receber irmãos da igreja, e até o cheiro da comida parecia diferente, como se a alegria tivesse temperado cada refeição. Um dia, enquanto Marcelo voltava do trabalho, encontrou Dona Maria, a vizinha de longa data, sentada na calçada com o rosto molhado de lágrimas. Ela segurava um papel amassado, era a notificação de despejo. O aluguel estava atrasado há meses, e o dono do imóvel não queria mais esperar. Marcelo, eu não sei o que fazer. Meus netos vão ficar na rua, ela choramingou, as mãos trêmulas. Marcelo não hesitou. Lembrou-se das palavras do pastor: a fé sem obras é morta. Ele a abraçou e disse com firmeza: Dona Maria, Deus já tem a vitória preparada para a senhora. Vamos juntos na igreja hoje à noite. Lá, a senhora vai ver o poder de Deus agindo. Ela resistiu no início, dizendo que já tinha orado tanto e nada mudará. Mas Marcelo insistiu. Não é só orar, Doninha. É ir atrás do milagre. É se mover. É confiar que Deus vai abrir o caminho, mesmo quando a gente não enxerga a saída. Naquela mesma noite, Dona Maria entrou pela primeira vez na Igreja Universal. Mal conseguia andar de tão abalada, mas os irmãos a receberam com carinho, como se já a conhecessem há anos. Durante o culto, o pastor fez uma oração poderosa pela situação dela, e Marcelo, ao lado, segurou sua mão com força, sussurrando: Deus está ouvindo, Doninha. Ele não vai deixar a senhora na mão. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. O dono do imóvel, um homem conhecido por ser rígido e impaciente, apareceu na porta de Dona Maria com um papel novo. Desta vez, não era um despejo, era um contrato de doação da casa. Mulher, eu não sei o que aconteceu comigo ontem à noite, ele disse, coçando a cabeça, visivelmente emocionado. Sonhei com uma voz que me falou para perdoar suas dívidas. E quando acordei, senti que tinha que fazer isso. Não cobro mais nada. Essa casa é sua. Dona Maria caiu de joelhos ali mesmo, chorando e louvando a Deus. Marcelo, que estava passando no momento, também não segurou as lágrimas. Mais um milagre. Mais uma vida transformada. Agora, toda semana, Dona Maria está na igreja, contando seu testemunho com a mesma paixão de João e Marcelo. Ela até começou a trazer os netos para a escola bíblica infantil, onde aprendem que, assim como Deus abençoou sua família, Ele pode fazer o mesmo por qualquer um que crer. E Marcelo? Ele não para. Sempre que vê alguém desanimado na rua, na fila do banco ou até no ônibus, aproxima-se com um sorriso e pergunta: O senhor acredita em milagres? Porque eu já vi muitos. E o seu pode estar bem aqui, pertinho de você. Porque na Igreja Universal, Marcelo aprendeu que milagre não é só para alguns, é para quem persiste, quem age, acima de tudo, quem confia que Deus está no controle, mesmo quando o mundo diz que não há jeito. E se você está lendo essa história hoje, saiba, o seu milagre também tem endereço. Basta dar o primeiro passo. Deus está esperando por você. Um dia, enquanto Marcelo caminhava pelo centro da cidade, viu um homem sentado na calçada, com a cabeça baixa e as mãos tremendo. Era o Sr. Antônio, um ex-motorista que havia perdido o emprego há meses e agora vivia de bicos. As contas se acumulavam, e a desesperança já havia roubado até o brilho dos seus olhos. Marcelo não hesitou. Sentou-se ao seu lado e,
com a mesma calma de quem já viu Deus agir, disse: Seu Antônio, o senhor já tentou buscar uma resposta na fé? O homem levantou o rosto, cansado, e respondeu com amargura: Já orei tanto, meu filho. Deus não escuta mais. Marcelo sorriu e contou sua própria história: o desespero no hospital, a família unida em oração, a cura que os médicos não explicavam. E então, com firmeza, falou: Deus não desiste da gente. Às vezes, Ele só está esperando a gente dar um passo a mais. Vamos juntos na Universal? Hoje tem uma reunião poderosa, e eu tenho certeza que o Senhor vai sair de lá diferente. Seu Antônio relutou, mas algo na voz de Marcelo o fez levantar. Os dois entraram na igreja, e ali, entre os louvores e as palavras de fé, o homem quebrou. Chorou como não chorava há anos, entregando todo o peso nas mãos de Deus. Naquela noite, um irmão da igreja, dono de uma pequena transportadora, ouviu o testemunho de Antônio e, sem pensar duas vezes, ofereceu-lhe um trabalho. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta aberta. E para quem já estava no fundo do poço, era um milagre. Dias depois, Antônio voltou à Universal, dessa vez com a esposa e os filhos. Ele não só havia recebido o salário adiantado como também uma promessa: se trabalhasse com dedicação, teria a chance de ser efetivado. Eu não sei como agradecer, disse-lhe a Marcelo, com os olhos brilhando de novo. Não precisa agradecer a mim, respondeu Marcelo, colocando a mão no ombro do amigo. Agradeça a Deus, que nunca te abandonou. E agora, a sua história vai ser diferente. E assim, mais uma vida era transformada. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coincidências, são respostas de um Deus que ouve, que vê e que age quando a gente menos espera. Se você também está passando por uma luta, não desista. Deus tem um milagre com o seu nome. Basta você crer e dar o primeiro passo. A vitória está mais perto do que você imagina. No domingo seguinte, João chegou à Universal com a família ainda antes do culto começar. As crianças, que antes só conheciam a igreja de passagem, agora corriam pelos corredores com sorrisos no rosto, enquanto a esposa, Maria, segurava a Bíblia com as mãos trêmulas de emoção. Ela não acreditava no que estava vivendo. Eu pensei que a gente nunca ia sair daquele buraco, confessou ela ao marido, enquanto se sentavam nos bancos da frente. Mas olha onde Deus nos trouxe. João apenas assentiu, com os olhos cheios d'água. Ele lembrava de cada noite em que havia chorado no quarto, sem saber como pagaria as contas. Lembrava do desespero de ver os filhos pedindo algo tão simples como um pão com manteiga e não ter como dar. Mas agora, tudo estava mudando. O culto começou, e o pastor falou justamente sobre a fidelidade de Deus. Enquanto as músicas de adoração enchiam o lugar, João sentiu algo diferente no peito, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. Quando o pastor fez o apelo para quem queria receber o milagre, ele não hesitou. Levou a família até a frente, e ali, de joelhos, entregou tudo nas mãos de Deus. Senhor, o Senhor já fez tanto por mim, mas eu peço, consolida essa bênção, orou, com a voz embargada. Não quero só um emprego, quero a minha família restaurada. Quero que meus filhos cresçam sabendo que o Senhor é fiel. Naquela mesma semana, João recebeu a notícia que esperava: estava efetivado. Mas não parou por aí. O gerente, impressionado com sua dedicação, o indicou para um curso de capacitação dentro da empresa, algo que abriria portas para um cargo melhor. E como se Deus quisesse provar que não havia limites para suas bênçãos, no final do mês, Maria recebeu uma ligação. Uma prima distante, que ela nem sabia que existia, havia deixado uma pequena herança para ela, o suficiente para quitar as últimas dívidas e ainda sobrar para um fundo de emergência. Isso não é sorte, Maria, disse João, segurando as mãos dela. Isso é Deus escrevendo a nossa história. Os filhos, que antes ouviam os pais discutirem por dinheiro, agora os viam orando juntos todas as noites. A casa, que já foi um lugar de tensão, virou um lar de gratidão. João não perdeu tempo, se tornou obreiro na Universal, ajudando outros que passavam pelo que ele já havia vivido. Se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a de qualquer um, dizia ele, com convicção, a cada pessoa que chegava desesperada na igreja. Porque a Universal não é só um lugar de oração, é um lugar de transformação.
Onde o impossível se torna possível, onde as lágrimas de dor viram sorrisos de vitória, e onde Deus mostra, mais uma vez, que Ele não apenas ouve, como age com poder na vida de quem crê. Se você está lendo isso hoje e acha que sua situação não tem jeito, lembre-se de João. Ele esteve no fundo do poço, mas Deus o tirou de lá com as duas mãos. Sua história também pode mudar. Basta você dar o primeiro passo. A fé move montanhas, e o seu milagre está mais perto do que você imagina. A Universal está de portas abertas, esperando por você. João não imaginava que, ao compartilhar seu testemunho, estaria plantando uma semente que mudaria a vida de tantos outros. Foi assim com a Dona Maria, uma senhora de 62 anos que chegou à igreja arrastando não só o corpo frágil, mas também um coração partido. Ela carregava nas costas uma mochila pesada não de coisas materiais, mas de dores. O diagnóstico de câncer no útero, recebido há 3 meses, tinha tirado dela até a vontade de viver. Os médicos falavam em quimioterapia, cirurgia, mas nas entrelinhas, ela lia: prepare-se para o pior. Minha filha, eu não aguento mais, confessou ela a uma obreira, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Já fiz de tudo, remédio, benzedeira, promessa. Nada adiantou. Só vim aqui porque uma vizinha insistiu. Mas acho que até Deus esqueceu de mim. Foi então que João, que estava do outro lado do templo, sentiu algo no coração. Ele não sabia quem era aquela senhora, mas uma voz interior lhe disse: vá até ela. Sem hesitar, aproximou-se, com um sorriso tranquilo, estendeu a mão. Dona Maria, eu também achei que Deus tinha me abandonado. Mas Ele nunca desiste da gente. O Senhor só estava preparando algo tão grande que nem a minha fé pequena dava conta de enxergar. Ela olhou para ele com desconfiança, enxugando as lágrimas com as costas da mão. O Senhor não me conhece. Como sabe meu nome? Não sei explicar, só sei que Deus quer que a senhora saia daqui hoje com uma promessa: o seu milagre já está a caminho. João então a levou até a frente do altar, onde o pastor estava orando por outras pessoas. Sem nem precisar contar sua história, Dona Maria caiu de joelhos, e as palavras saíram como um grito. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra agora. Não aguento mais essa dor, essa incerteza. Se o Senhor é poderoso como dizem, cura meu corpo e minha alma. O templo inteiro parou. Era uma daquelas orações que não saem só da boca, mas do mais fundo da alma. O pastor impôs as mãos sobre ela e, com autoridade, declarou: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo purifica, restaura e traz vida onde havia morte. Receba a sua cura, irmã. Dona Maria sentiu algo estranho, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível estivesse passando por dentro dela, tirando todo o peso. Quando se levantou, as dores que a acompanhavam há semanas tinham sumido. Não era alívio temporário, não era efeito psicológico. Era uma certeza, algo mudou. No dia seguinte, ela foi ao médico para mais um exame de rotina. O médico, espantado, olhou para os resultados e depois para ela, como se duvidasse dos próprios olhos. Dona Maria. Não tem mais nada. Os nódulos sumiram. É como se nunca tivesse tido câncer. Ela não conseguiu segurar as lágrimas novamente, mas dessa vez eram de gratidão. Doutor, eu sei o que aconteceu. Deus me curou. O médico, cético, balançou a cabeça, mas não teve como negar o que estava nos papéis. E Dona Maria saiu dali com um propósito: voltar à Universal não só para agradecer, mas para levar outras pessoas que, como ela, tinham perdido a esperança. Hoje, ela está na igreja toda quarta-feira, no grupo de oração pelas mulheres com doenças. Sempre com um lenço na bolsa, não para enxugar lágrimas de dor, mas para secar o suor de quem dança de alegria depois de receber o milagre. E quando alguém pergunta como ela consegue ter tanta fé, ela responde com a mesma convicção de João: porque eu vi o poder de Deus de perto. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. A Universal não é um lugar onde as pessoas vão só para pedir. É onde elas vão para receber. Onde Deus não só escuta, mas age. Onde histórias como a de João e Dona Maria se repetem todos os dias, provando que, não importa quão escuro esteja o caminho, a luz do milagre sempre está mais perto do que a gente imagina.
E se você está lendo isso hoje pensando, mas o meu caso é diferente, é mais difícil, saiba que não é, Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por eles, Ele pode fazer por você. Basta acreditar. Basta dar o primeiro passo. As portas estão abertas. O milagre está esperando. No mesmo dia em que Dona Maria compartilhava seu testemunho na Universal, do outro lado da cidade, um homem chamado Carlos sentia o peso do desespero apertar seu peito. Ele era pai de 2 filhos pequenos e, há meses, lutava contra uma doença que os médicos já haviam desistido de tratar. As contas se acumulavam, a esperança se esvaía, e a cada exame, a palavra terminal soava como uma sentença. Sua esposa, Ana, chorava em silêncio todas as noites, enquanto as crianças, sem entender bem o que acontecia, só sabiam que o papai estava sempre cansado e triste. Até que uma vizinha, que frequentava a Universal, chegou até eles com um convite simples: venham conosco domingo. Não custa nada tentar. Carlos, que nunca tinha pisado em uma igreja, relutou. Já tentei de tudo, até oração caseira. Não adianta. Mas Ana, com os olhos cheios de lágrimas, segurredou sua mão: e se for a última coisa que a gente tentar? No domingo seguinte, eles entraram na Universal com o coração apertado, mas com uma pequena faísca de esperança. O pastor, ao ver o rosto abatido de Carlos, o chamou para a frente. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias. Foi uma oração forte, direta, como se Deus estivesse ali, no meio daquele povo, ouvindo cada palavra. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Onde os homens disseram o não tem jeito, o Senhor diz o eu tenho poder. Curai este homem, em nome de Jesus. Carlos sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Não era dor, não era alívio imediato. Era como se uma corrente de paz invadisse sua alma. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem controle. Não de tristeza, mas de algo que ele não conseguia explicar. Na semana seguinte, ele voltou ao médico para mais um exame de rotina. O resultado: os tumores tinham diminuído. Não um pouco. Muito. O médico, atônito, pediu novos testes, achando que havia algum erro. Mas não havia. A doença, que antes avançava sem piedade, agora recuava. Hoje, Carlos está curado. Não foi a medicina, não foi sorte. Foi o poder de Deus respondendo à fé de um homem que, mesmo sem entender, decidiu dar uma chance para o impossível. Sua família, que antes vivia à sombra do medo, agora canta louvores aos domingos, com Carlos segurando seus filhos nos braços, forte e cheio de vida. Quando perguntam como isso aconteceu, ele sorri e diz: eu só entrei na igreja quebrado. Deus me devolveu inteiro. E é assim que a Universal continua sendo um lugar onde o sobrenatural se torna real. Onde pessoas comuns, como você e eu, encontram respostas que o mundo não pode dar. Onde a fé não é teoria, mas experiência. Onde cada testemunho é uma prova de que, quando Deus age, nada é impossível. Se você está lendo isso hoje e sente que sua situação não tem saída, lembre-se, Carlos também achava que não tinha. Ana também pensou que era tarde demais. Mas Deus não olha para o que nós vemos. Ele olha para o que Ele pode fazer. O milagre não é só para alguns. É para quem acredita. E a fé começa quando você decide entrar pela porta. O milagre completo. Carlos apertava os filhos contra o peito, sentindo o calor de seus corpos saudáveis. Os médicos haviam dito que a doença rara que os consumia era irreversível. As contas se acumulavam, o desespero engolia. Até que, numa noite sem esperança, ele entrou na Universal não por fé, mas por falta de opções. Ali, entre lágrimas e orações, algo mudou. Não foi instantâneo. Foram semanas de luta, de clamar pelo impossível, de segurar-se à promessa de que para Deus, não há tarde demais. Até que, num exame de rotina, o inédito aconteceu, os laudos voltaram limpos. Os médicos balançaram a cabeça, incrédulos. Não há explicação científica, disseram. Carlos soube, era Deus respondendo. Ana, que por anos carregou a dor de um casamento destruído e um vício que a afundava, também encontrou ali seu recomeço. Não foi um toque mágico, mas um processo de entrega. Cada culto, uma semente e cada oração, um passo. Até que, numa manhã,
acordou livre do álcool, da amargura, da solidão. O marido que a havia abandonado voltou, não pelo passado, mas pela mulher nova que viu nela. Deus não conserta o que está quebrado, ela agora diz. Ele faz novo. Reflexão final. O milagre não é um raio que cai do céu, é a mão de Deus trabalhando nas coisas que não vemos. Carlos e Ana não eram especiais, eram pessoas comuns que ousaram acreditar quando tudo dizia não. A igreja não foi o fim de sua jornada, mas o lugar onde aprenderam que a fé não é esperar Deus mudar sua situação, mas confiar que Ele pode transformá-lo dentro dela. Lição de vida. Se você está lendo isto hoje e sente que sua batalha é grande demais, lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você já foi escolhido, basta dar o primeiro passo. Às vezes, o milagre não é a tempestade acabar, mas aprender a dançar na chuva. Entre pela porta. O resto, Deus faz. Porque para Deus, impossível ou é só uma palavra que ainda não conheceu a fé.